A primeira pergunta que se impõe ao se refletir sobre nossos relacionamentos é: por que, apesar de nossa entrega e dedicação, frequentemente atraímos aqueles que não permanecem? Talvez o motivo mais profundo resida em nossa própria compreensão do amor e do apego. Quando nos entregamos sem reservas, muitas vezes, fazemos isso por uma necessidade inconsciente de validar nossa própria existência. É uma busca incessante por um amor que não nos abandone, mas que, paradoxalmente, acaba sendo atraído por aqueles que, por algum motivo, estão emocionalmente indisponíveis. Nós projetamos nossas inseguranças nos outros, na esperança de que, ao amá-los, sejamos capazes de preencher o vazio que carregamos dentro de nós. A tragédia é que, ao nos entregarmos dessa maneira, atraímos relações que espelham exatamente o que há de não resolvido em nós mesmos. Não é que atraímos de fato o amor que queremos, mas sim uma representação do amor que acreditamos merecer. Em algum ponto de nossa jornada, aprendemos que o amor deve ser conquistado. O problema é que essa busca pela validação externa cria um ciclo vicioso. Sentimos-nos atraídos por pessoas que, de certa forma, têm o poder de validar nossa existência, mesmo que isso signifique aceitar um amor que não é totalmente recíproco ou duradouro. Em nosso inconsciente, podemos associar o valor próprio à capacidade de fazer alguém ficar, de fazer alguém escolher ficar ao nosso lado. Assim, atraímos relacionamentos onde o outro, em vez de se entregar, mantém uma distância, perpetuando a crença de que não somos dignos de um amor pleno e sem reservas. A verdadeira validação, contudo, vem de dentro, e só conseguimos viver relacionamentos plenos quando nos aceitarmos como somos. Muitos de nós carregam, em algum nível, o medo da solidão. Esse medo se manifesta em nossa atração por aqueles que parecem, à primeira vista, preencher os vazios que sentimos. A solidão não é apenas a ausência de outra pessoa, mas a falta de contato conosco mesmos. Buscamos nos outros aquilo que não conseguimos encontrar dentro de nós. A sensação de pertencimento, de ser desejado, de ser aceito. Quando não resolvemos esse medo, acabamos atraindo pessoas que, sem querer, reafirmam nossa solidão. Ao se manterem distantes ou partirem, elas nos obrigam a enfrentar o vazio que não havia sido curado. O caminho para a cura está em aprender a se preencher internamente, a cultivar a própria companhia para que a solidão se torne algo suportável e até mesmo prazeroso, ao invés de uma lacuna que precisamos desesperadamente preencher. Por vezes, atraímos quem não fica porque, em essência, nossa relação com nós mesmos é disfuncional. Não podemos esperar que o outro nos ame de maneira plena e profunda se não conseguimos, primeiramente, nutrir esse amor em nossa própria direção. Muitas vezes, buscamos no outro o que não conseguimos dar a nós mesmos: a aceitação, a paciência, a compaixão. O amor que conseguimos oferecer ao outro é um reflexo direto de como nos tratamos e nos vemos. Se não nos valorizamos, não podemos esperar que o outro nos valorize completamente. Amor próprio não é egoísmo. É o alicerce que sustenta qualquer relacionamento saudável. Enquanto esse alicerce não estiver firme, atraímos aqueles que não sabem como cuidar daquilo que, na verdade, não sabemos como cuidar. Outro fator que pode nos levar a atrair quem não fica é nossa busca incessante por uma relação perfeita. Essa busca pela perfeição muitas vezes nos coloca em uma posição onde procuramos no outro algo que ele ou ela não pode oferecer. Por não aceitarmos o ser humano com suas falhas e complexidades, acabamos projetando expectativas irrealistas nos outros. A verdadeira transformação vem da aceitação de quem o outro é, com todas as imperfeições, desafios e peculiaridades. Quando buscamos controlar ou idealizar demais uma relação, o que na verdade estamos fazendo é afastar aquilo que é genuíno e real. Pessoas imperfeitas são as que podem oferecer um amor genuíno e profundo, mas se não estamos dispostos a aceitar essa imperfeição, atraímos relações superficiais e, inevitavelmente, fugazes. Em alguns casos, podemos nos encontrar atraindo os mesmos tipos de relações repetidamente.
Isso pode ser interpretado como um karma, onde não conseguimos resolver questões emocionais do passado, e isso se reflete em nossas escolhas de parceiros. A relação, que termina de forma abrupta e incompleta, pode ser o reflexo de algo que precisamos aprender, de uma lição não resolvida. A repetição de padrões mostra que ainda não conseguimos alcançar a compreensão necessária. Esse karma pode ser rompido apenas quando fazemos um trabalho interno, refletindo sobre o que não foi aprendido nas relações anteriores. Ao reconhecermos o que em nossa alma ainda está buscando resolução, podemos mudar o curso de nossas escolhas e finalmente atrair um relacionamento que se alinhe com nossa evolução. A vulnerabilidade é muitas vezes vista como fraqueza, quando, na verdade, é a porta de entrada para o amor genuíno. Quando nos entregamos sem medo, sem barreiras, sem reservas, somos genuínos, mas muitas vezes atraímos aqueles que não estão prontos para lidar com essa profundidade. Isso não significa que o outro não tenha valor, mas sim que ele ou ela ainda não tem a capacidade de perceber a força que reside na vulnerabilidade. Às vezes, a pessoa que você atrai não fica porque ainda está aprendendo a lidar com a própria vulnerabilidade. Ela pode não entender que, ao se afastar, está rejeitando uma parte profunda de si mesma. No entanto, esse afastamento não deve ser visto como algo pessoal, mas como uma oportunidade para você refletir sobre a força que vem de ser vulnerável e autêntico, sem medo de ser quem realmente é. A verdadeira liberdade nos relacionamentos vem da capacidade de estar em paz consigo mesmo. Quando encontramos nossa própria completude na solitude, deixamos de depender do outro para nos sentir inteiros. Relacionamentos saudáveis não são construídos sobre a necessidade de concluir algo que falta em nós, mas sim sobre a complementaridade que surge quando duas pessoas inteiras se unem. Portanto, quando alguém não fica, é um sinal de que você pode estar sendo convidado a encontrar novamente a paz em sua própria companhia. A solitude consciente é uma fonte de autoconhecimento e de libertação, permitindo que você atraia no futuro relações mais saudáveis, baseadas no amor e no respeito mútuo, e não no preenchimento de lacunas emocionais. Já se perguntou se talvez você não esteja se sabotando ao assumir a culpa por todas as partidas alheias? Tantas vezes nos perguntamos o que fizemos de errado, o que poderíamos ter dito, mudado, escondido ou demonstrado de outra forma. Mas e se o problema nunca tivesse sido você? E se o seu jeito intenso, verdadeiro, presente, aquilo que você julgou demais, na verdade fosse apenas incompatível com quem ainda caminha longe da própria profundidade? Muitos que se vão não estão rejeitando você, estão fugindo de si mesmos. Você foi espelho, e espelhos assustam quem ainda não suporta enxergar suas sombras. Por isso, a dor de quem fica não deve se transformar em autoabandono. Quem você é não precisa ser moldado para caber em espaços estreitos demais. O amor verdadeiro nunca exigirá que você se comprima. Pelo contrário, ele se alegrará com sua expansão. Você já percebeu como sua presença pode iluminar espaços escuros demais para alguns suportarem? Há pessoas que não suportam a intensidade de alguém que sente profundamente. Para quem vive uma existência embotada, cheia de fugas e distrações, encontrar alguém que transborda a alma é, ao mesmo tempo, hipnótico e aterrorizante. Você traz clareza, e com ela vem à tona verdades que muitos preferem esconder, inclusive de si mesmos. Seu carinho revela carências que o outro ignorava. Sua entrega expõe o medo de se envolver. Sua profundidade denuncia a superficialidade em que a pessoa está mergulhada. E diante disso, o outro pode fugir. Não por falta de amor, mas por falta de coragem. Coragem de se ver. Coragem de crescer. Coragem de ficar. Não diminua sua luz para caber no campo de visão de quem ainda vive na sombra. Pessoas vêm e vão, mas algumas, mesmo quando vão, nunca saem de verdade. Você pode não perceber, mas a sua presença marca. Não porque você tenha se esforçado para isso, mas porque quem vive de forma autêntica, sem máscaras,
toca os outros de forma profunda, mesmo que eles não saibam lidar com isso de imediato. O que você ofereceu foi raro, verdadeiro, inteiro. E o raro, mesmo quando perdido, é lembrado. Ser inesquecível é um dom de quem ama com coragem. E mesmo que esse amor não tenha sido compreendido no momento em que foi oferecido, ele não foi em vão. Ele plantou algo. Talvez demore anos, mas uma semente foi deixada. O amor maduro compreende isso, que nem todo vínculo é eterno na forma, mas que muitos são eternos no impacto. Por fim, deixo uma pergunta que ecoa como um chamado à consciência. Por que insistir em quem não tem coragem de ficar, se o amor verdadeiro é, por essência, uma escolha diária? Você merece mais do que presença intermitente. Você merece alguém que te olhe nos olhos e diga: eu fico, mesmo com as tuas profundezas. Eu fico, não porque preciso, mas porque quero. A permanência é um ato de coragem. E você, que já percorreu caminhos internos profundos, sabe? Nem todos têm coragem de mergulhar. Mas isso não significa que você deva se contentar com quem só molha os pés. Pare de tentar convencer quem hesita. E comece a se lembrar com firmeza e doçura de que sua alma vale uma presença inteira. Não migalhas, não sombras, não metades. Você é escolha. Você é presença. Você é lar. E quem for inteiro saberá reconhecer.